Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você. A gente vai junto, sem economês, para o balanço da semana. Inflação abaixo do esperado, crescimento do principal setor da economia, setor de serviços, pelo terceiro mês seguido e expectativa de mais crescimento econômico. Comigo hoje está a economista Alessandra Ribeiro, sócia da consultoria Tendências. Vamos ao nosso top 3 de hoje. Top 1. Previsões apontam mais espaço para corte de juros. Top 2. 10 milhões de pessoas limpam o nome no Desenrola. Top 3. As dicas para você fazer uma reserva de emergência. E a Alessandra Ribeiro está aqui ao meu lado. Alessandra, que bom te receber aqui no meu programa. Estou muito feliz. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço o convite. Ale, vamos começar falando de PIB, porque essa semana, de novo, teve uma nova rodada de aumento nas previsões de PIB. Né? Teve uma primeira rodada, depois que saiu o PIB do segundo trimestre, acima do previsto, e continuaram tendo revisões essa semana no Focus, na pesquisa semanal do Banco Central. A gente tem aí os números mostrando que, na média, a previsão para o PIB agora está em 2,64%. Mas o governo já fala em 3%, né? Mesmo que não cresça nada, já está garantido. Tem várias instituições já prevendo 3%. Queria saber quanto é que vocês estão prevendo e explicar para a gente o que mais surpreendeu esse ano a partir do início lá das primeiras previsões. Pois é, Ju, nós projetamos 2,6%, mas é isso, nós começamos um ano com um crescimento um pouco acima de 1%. Ou seja, é uma diferença muito expressiva. Sim. E eu elenco algumas surpresas. Eu acho que a mais expressiva foi o comportamento do PIB agropecuário. Realmente, a safra, olhando soja, milho, algodão, surpreendeu de maneira muito positiva. Isso foi por quê? Então, a gente sempre tem uma dificuldade de coletar esses dados com alta frequência. Então, já tem uma dificuldade de captar essa questão de produção, colheita, que nos ajude a colocar isso no PIB. Entendi. Né? É normal não acertar certinho, mas a diferença dessa vez foi enorme, Isso, né? Pois é, foi enorme. A gente tem algumas questões, a gente vem de 2 anos de produção agropecuária mais afetada por condições climáticas, inclusive no ano passado, na região sul, né? Tivemos um problema muito grave. Então, tem uma recuperação de produção. E a gente está no nível de produção agropecuária, com esse crescimento que a gente estima na casa de 16% esse ano, extremamente elevado. Então, realmente é uma boa notícia. Mesmo não sendo um peso grande no PIB, né? Justamente, não é o maior peso, mas ainda assim a gente fala de cerca de 8,5% no PIB total. Com um crescimento de 16%, é algo que tem uma contribuição muito relevante. E, além disso, tem os efeitos, né, secundários da produção agropecuária, que, inclusive, bate muito em serviços, toda a parte de transporte, armazenagem, isso tudo também afeta a economia nessa parte. Para escoar a safra. Para escoar a safra. Então, essa foi uma grande surpresa. A segunda surpresa foi a parte extrativa. Então, parte de minério de ferro, parte de petróleo, que também veio com comportamento um pouco melhor. E o terceiro elemento que nós elencamos, aí tem mais a ver com a resiliência do consumo. E aí, tanto na parte de serviços, quanto também na parte de bens. E isso, acho que tem algumas explicações, né? Temos aí um cenário de gastos mais expressivos nesse ano, através de programas sociais. Temos também aumento do salário mínimo em termos reais, que inclusive bate na Previdência, então a renda da Previdência também melhora. Então a gente tem alguns elementos como inflação, a gente teve uma redução de inflação também muito importante, que dão uma sustentação ao consumo na parte de bens e serviços. Então teve uma resiliência maior e aí por isso que os economistas estão revisando, inclusive após a surpresa do segundo tri. Nós trabalhamos com 2,6%. E não vão alterar por enquanto? Por enquanto, acho que ainda não, Ju. Acho que precisa um pouco mais de informação, porque o que está por trás desse número é uma economia um pouco mais de lado, com um trimestre com uma ligeira queda. O que a gente vê, Alessandra, é que, como você está dizendo, primeiro trimestre teve um impulso muito grande do agro, que ajudou um pouco a indústria, um pouco serviços ligados ao agronegócio. Segundo trimestre surpreendeu por conta do estímulo ali à renda, né, que sustentou a renda, o Bolsa Família, como você falou, né, reajuste do salário mínimo e tal.
E terceiro trimestre agora, provavelmente o desenrola, que o balanço dessa semana mostra 10 milhões de brasileiros conseguindo limpar o nome, pode dar algum alívio também para sustentar um pouco o consumo das famílias nesse terceiro trimestre. A sensação que a gente tem é que tem coisas acontecendo que não necessariamente vão se repetir, né? Dá para poder perceber um movimento sustentado de melhora econômica? Na verdade, eu acho que são elementos todos que explicam essas surpresas e que vão dar algum fôlego adicional, como o desenrola, que nós esperamos mesmo que tenha efeito em inadimplência, que tenha efeito, consequentemente, em crédito, né, de abrir espaço para retomar o crédito para o consumo. Mas quando a gente olha esse movimento mais, eu acho que subjacente da economia, a gente vê um cenário de mais desaceleração nos próximos trimestres, né? Porque é isso, a gente não tem mais o agro, o efeito do agro, ele vai ser cada vez menor. Que a safra, o auge ali no primeiro trimestre, justamente, né? Inclusive teve efeitos no segundo tri também, que foi uma parte da surpresa, né? É verdade, você me falou, que também acabou vindo ainda forte, né? Ainda forte, né? Na verdade, até era esperado uma queda, mas uma queda veio muito menor, né? Então, esses efeitos vão se diluindo. Aí tudo bem, entra o desenrola, mas a gente tem aqueles movimentos um pouco mais de base que vão ainda afetar a atividade econômica. Então, por exemplo, uma questão é a própria desaceleração global. A gente espera um mundo perdendo mais dinamismo e realmente mais fraco no final do ano. E isso nos afeta, né, pelo canal do comércio. Temos também os efeitos defasados do mercado de trabalho. A gente vê o mercado de trabalho resiliente, mas perdendo tração. E isso chega de maneira defasada também, né, sobre o consumo. Então, esse movimento, assim, e mesmo com desenrola e tudo, as condições de crédito ainda estão apertadas. A gente vai ter alívio, ainda tem um tempo para bater a redução de juros, então ainda a gente tem efeitos a colher da própria política monetária mais apertada. Então, por isso que a gente vê daqui para frente uma economia que vá gradualmente perdendo tração. E aí, por isso que para o ano que vem a gente estima o crescimento na casa de 1,5%. Que aí meio que entra no normal, digamos assim, o que a gente vê sempre para o Brasil, né? Sim, sim. E acho que, né, se a gente pegar esses últimos anos, assim, foram fatores que afetaram muito a economia brasileira, alguns cíclicos, outros não cíclicos, como pandemia, efeito, né, do conflito na Europa. A gente sofreu vários desses impactos, né? E a própria necessidade de aumento de juros para controlar a inflação. Então, a gente cai nesses movimentos mais cíclicos, que é esfriar a economia e aí depois, com a inflação controlada, retomar a partir do afrouxamento monetário. Então, a gente cai um pouco nesse movimento. Para 25, a gente espera já um cenário melhor, uma economia voltando a crescer mais na casa de 2, um pouco acima de 2. Economista fala de 2025 como se fosse logo ali, viu, gente? Demora, a gente quer saber agora. Então, o segundo semestre vai meio que andando de lado, ainda devagar. Muita gente ainda pagando dívidas, um recorde de endividados esse ano. E aí parece que uma coisa não fala com a outra, né? Porque a gente vê o dado de endividamento muito alto, vê a taxa de juros muito alta também. E, ao mesmo tempo, temos uma recuperação ainda do setor de serviços, que, teoricamente, não é ali o que está concentrando as coisas mais essenciais, né? Então, as pessoas estão, pela pesquisa dessa semana, indo mais a restaurante, tem a parte ainda de viagem próxima, assim, de casa, em pousadas e tal. Quem que está conseguindo consumir? Quem que consome? Onde estão essas pessoas, né? Como vivem, com que comem? Justamente. Eu achei essa uma ótima pergunta. Porque o fato é que a gente tem, né, assim, pessoas em classes de renda muito diferentes. Né? Desigualdade, né? Desigualdade tremenda no país e que piorou muito com a pandemia, que foi uma crise muito regressiva, né? Ela afetou muito mais os mais pobres do que as pessoas mais ricas. Mas o fato é que, mesmo olhando nessa classe social de mais baixa renda, a gente teve elementos importantes para dar uma sustentada nesse consumo.
os próprios benefícios sociais, né, como o Bolsa Família, a própria redução da inflação no domicílio. A gente teve uma queda brutal dessa inflação no domicílio. Alimento, né? Justamente alimentos. Então, do ponto de vista de compra, supermercados, mesmo essas famílias acabaram tendo um sustentáculo maior. É fato que para crédito, endividamento, para consumir uma geladeira, né, ou algum outro eletrodoméstico, fica mais difícil. E aí esse crescimento se mostra mais limitado. Agora, as classes de renda mais alta, essas, inclusive, têm poupança, né, que veio da pandemia, já mostrou uma redução, mas ainda assim a poupança é elevada, o nível é muito elevado, que vem de pandemia e juros altos, né? Quem pôde ganhou dinheiro, né? Ganhou dinheiro, né? Com esse dinheiro aplicado, com essa poupança maior. E o que a gente ainda observa é essa normalização ainda pós-pandemia. A gente ainda vê os efeitos disso em serviços, principalmente. Então, tem um pouco desses movimentos que parecem contraditórios, mas aí quando a gente olha um pouco na lupa, o comportamento das classes sociais, a gente já vê isso de maneira um pouco mais clara. E é importante a gente trazer esse alívio no orçamento que vem ainda do mercado de trabalho, também resiliente, como você está trazendo, Alessandra, e também essa questão da queda de preço já de alguns alimentos, porque isso bate muito, vou trazer aqui, bate muito no bolso de todo mundo, claro, mas principalmente dá um alívio para a renda dos mais pobres, né? A gente tem aqui no telão os dados de inflação, 0,23% em agosto, que foi abaixo do previsto. Temos aí 4,61 em 12 meses, estão caminhando aí para ficar perto dos 5%, né, esse ano. E a outra tela que eu queria trazer era esse ponto de que o que está ajudando nessa redução da inflação é a parte de alimentos. A gente tem uma outra tela que mostra como é que está o comportamento aí dos alimentos. Aí a gente vê, Alessandra, que nos últimos 12 meses, o feijão carioca, por exemplo, cai 15%, o último dado ali de agosto, depois de ter acumulado 34% de alta no início do ano. Macarrão em queda, frango. Depois eu até queria comentar um pouco dessa parte de serviços, que eu acho que finalmente dá para ver que perdeu um pouco já o fôlego. Demorou, né? Mas agora você já vê a inflação já diminuindo. Essa parte de alimentos, Alessandra, isso vai continuar? Porque a gente fala de queda de inflação e, no fundo, as pessoas não sentem. Porque você tem alguns alimentos em queda, só que o alimento ficou muito caro da pandemia para cá, né? Perfeito. Teve uma explosão de preços e muitos não voltaram aos preços originais, né? Isso vai acontecer em algum momento? Como é que você vê o comportamento de preços de alimentação? Eu acho que esse é um bom ponto, porque quando a gente olha, né, alimentos no domicílio, a gente está falando de uma cesta, né, que entram a partir de hortifrutis, frutas, carnes, né, e outros itens. E é isso mesmo, uns com queda efetivamente de preço. Fala, nossa, eu fui no supermercado hoje e realmente está mais barato. Aí naquele elemento você viu a queda de preço. Em outros, o que acontece? Subiu menos. Estava subindo 13% e hoje está subindo 2%. As pessoas não entendem. Vou comemorar porque custava, sei lá, R$13, agora custa 14. Sim. Né? É difícil entender o quanto que o alívio da inflação, de fato, é sentido, porque não é queda exatamente. Justamente, né? Não é queda exatamente. Alguns efetivamente caem, dependendo de condições de oferta e demanda. Mas não é tudo que volta ao preço original. Justamente, não é tudo que volta. Por isso que a gente olha essa cesta desses alimentos no domicílio. E aí o que a gente teve foi uma importante desaceleração esse ano. A inflação vai ficar próxima a zero. Alimentação no domicílio, mas com essas diferenças entre itens. Mas, de qualquer forma, isso sim impacta a renda disponível das famílias. Por isso que a gente vê um bom comportamento nessa parte dos supermercados. Sim, né? É o que está se destacando. Né? Justamente. Então, esse é o ponto. Agora, daqui para frente, o que nós esperamos, agora final do ano e mesmo 2024, a gente espera uma pressão um pouco maior nos itens de alimentos. Normalmente, né? no final do ano fica mais seco, mais calor, né? Justamente. Temos questões sazonais que acabam afetando o preço dos alimentos, principalmente essa parte de hortifruti granjeiro. Isso sim, então a gente vai ter uma pressão. E mesmo para 2024, aí olhando o próximo ano, a gente tem El Niño, tem, né, assim, há uma dificuldade de se estimar esses efeitos, né, para a parte de alimentação. Nós trabalhamos com efeitos moderados, mas ainda assim sempre é uma inflação. Dá uma cautela, né? Sim, que deve ficar mais pressionada. O André Braz, que é especialista em inflação, né, da Fundação Getúlio Vargas, ele outro dia me falou que quando a gente fala de fenômeno El Niño,
as projeções mostram que tem 50% mais de chance de ser um El Niño moderado, né? Mais leve, não seja um fenômeno muito agressivo e tal. Mas ele falou que, na prática, quando a gente fala em El Niño, só fala de aumento de incerteza. Porque é isso, às vezes você espera que seja agressivo e não é, às vezes você espera que seja mais moderado e acaba sendo agressivo. Então, a gente tem esse ponto de interrogação. Né? Perfeito. Por isso que eu acho que assim, alimentos é um que está nessa seara do ponto de interrogação. Né? Então, esse alívio, talvez, ele não vai ficar tão evidente daqui para frente, a gente tem alguma pressão nesses preços. Né? Aí, olhando para serviço, que é interessante a gente olhar, porque o Banco Central falou muito disso, que a inflação de serviços estava resistindo, porque outros preços caíam, alimentos, produtos industriais, mas serviço é um preço que demora mais a cair. Você acha que engrenou agora esse processo de redução da inflação de serviços? Perfeito. Inclusive, esse último IPCA, né, ele veio com um comportamento melhor que o esperado na parte de serviços, né? E a nossa estimativa é que continue desacelerando. A gente não tem nenhum ritmo muito expressivo de aceleração, tanto é que ainda para o ano que vem a gente vê uma inflação de serviços ainda na casa de 5%. Né? Então, é contínuo, mas é gradual, inclusive porque vai captando esse efeito defasado do mercado de trabalho, né? Com essa perda de ritmo, de geração de postos de trabalho, isso batendo em massa de renda. Então, é essa a estimativa. Agora, a inflação cheia para o ano que vem ainda a gente vê na casa de 3,8%, esse ano na casa de 5%. Então, é uma desaceleração em relação a esse ano, mas ainda acima da meta. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de serviço é que o IBGE divulga sempre a comparação com o período pré-pandemia. Então, tem segmentos, quando você compara com fevereiro de 2020, estão super bem. Aqueles ligados à tecnologia, porque muita gente precisou investir em vendas online. Mas, por exemplo, comer fora de casa, restaurante, ainda não voltou ao patamar de antes da pandemia. Isso é interessante porque você acha que pode ter a ver, Alessandra, eu tenho lido um pouco sobre o fato das pessoas, por exemplo, terem hoje a possibilidade de trabalharem mais de casa, de forma remota. Talvez os serviços não voltem a ser exatamente como antes. Pode ter havido alguma mudança estrutural? Acho que pode ter existido uma mudança estrutural mesmo, assim, porque, primeiro, a gente teve nessa parte de alimentação fora, né, que são os restaurantes, muitos restaurantes que quebraram na pandemia. Então, mesmo quando a gente olha assim para a oferta desses serviços, assim, a gente tem uma oferta mais limitada com os efeitos decorrentes da pandemia. Então, acho que tem esse ponto. É fato que tem a questão do trabalho ainda remoto, que, em tese, assim, até diminuiria um pouco mais a demanda por esses serviços, né? Pelo menos de forma presencial. É fato que muitos pedem online. É verdade. Né? Que também tem esse efeito. Mas eu acho que, principalmente pelo lado da oferta, de redução de número de estabelecimentos, a gente possa ter essa explicação de uma maior dificuldade de desaceleração desses preços. E até a necessidade um pouco, para os que sobreviveram, de recompor margem, de recompor aí, claro, né? Prejuízos enormes acumulados. Justamente, né? Justamente. Alessandra, a gente sempre traz uma pergunta das redes sociais, que você pode participar sempre aqui do Economia para Você, usando a hashtag com o nome do programa, hashtag Economia para Você. A pergunta é do W Ferreira 79, que é como ele se coloca ali nas redes sociais. Ele quer saber o seguinte, Alessandra, a gente pode dizer que o país está melhorando? É hora de procurar investimentos de longo prazo? Ele está olhando lá para 2025, que nem você. 5, 30. Bom, eu acho que nós temos um caminho interessante, porque a gente está conseguindo manter aí, acho que os pilares principais do ambiente macroeconômico que dão a estabilidade macro, que eu acho que é o grande guarda-chuva, e ao mesmo tempo acho que o país está conseguindo avançar em reformas estruturais importantes, como uma reforma tributária sobre o consumo, que nós avaliamos que é uma reforma que tem um potencial muito grande de afetar
produtividade e PIB potencial, ou seja, a nossa capacidade de crescimento, o quanto a gente consegue crescer sem gerar desequilíbrio como inflação. Faz uma diferença enorme, né? Quem está nos assistindo aqui no Band News TV e na rádio Band News FM, quem já teve um pequeno negócio sabe o quanto que a estrutura tributária ela dificulta a atração de investimentos, né? As pessoas se desanimam, né? Justamente, porque ela é custosa, ela é difícil, ela não é transparente, né? E a gente tem vários problemas decorrentes. Então, a gente avalia que sim, é uma reforma que tem efeito importante para essa capacidade de crescimento. E, ao mesmo tempo, acho que tem um contexto mundial que nos favorece também, né? Assim, é uma geopolítica que é complicada, mas o Brasil está numa posição mais privilegiada que pode realmente ter vantagens nesse processo. Então, a gente avança como uma reforma tributária, a gente fica alinhado com países, né, principalmente os avançados, que têm esse sistema tributário e, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, eu acho que, um portfólio interessante de investimentos, seja na parte de infra e aí nos diferentes modais, a parte de energia também, que é a grande discussão do momento diante do conflito na Europa. Então, acho que sim, assim, a minha avaliação é, quando a gente olha médio prazo para a economia brasileira, eu acho que a gente tem perspectivas positivas. E a grande questão sempre é se tudo que está sendo prometido vai ser entregue, porque o que a gente está ouvindo agora é um discurso que até surpreendeu para melhor, né? É um governo que entrou pedindo para gastar mais, mas se comprometendo em ter responsabilidade com as contas públicas. Só que as projeções, Alessandra, para o equilíbrio fiscal estão passando longe do que o governo promete, que é o déficit zero para o ano que vem, né? Equilibrar receitas e despesas, e para isso o governo diz que precisa de 168 bilhões em receitas. Pelas previsões que eu estou vendo, eu queria saber de vocês, não está ali em torno de 100 bi, está bem distante dos quase 170 bi. E isso é importante para poder responder a pergunta do nosso telespectador e nosso ouvinte, para saber se o país vai ter condições de manter o processo de melhora, né? Perfeito. Eu acho que há essa dúvida mesmo, assim, porque a gente entende que é um governo que se comprometeu com esses maiores gastos. Mas, dado o risco de uma deterioração muito forte das expectativas, que consequentemente comprometeriam o próprio crescimento econômico, acho que o governo vai ser obrigado a contingenciar, inclusive uma parte dos investimentos, né? Então, acho que a saída, um dos planos, eu acho que aí, né, a gente não sabe se é B, se é C, se é D do governo, mas eu acho que vai ter que passar por contingenciamento para evitar um cenário pior. A gente tem aí pelo menos uma regra que, caso não seja equilibrado, né, receitas e despesas não se equilibrem, o governo então tem que cortar para poder entregar o equilíbrio fiscal. E aí a gente tem, nesse momento, um detalhe que faz toda a diferença, Alessandra, que é o que você falou da credibilidade. Então, o que a gente vê é que hoje, quando você precisa tomar um empréstimo, já tem, embora taxas altas, como você bem lembrou, quando você olha para o chamado juro futuro, né, que é quanto se mede ali o risco do Brasil, né, quantos investidores cobram para emprestar dinheiro para o Brasil, é onde os bancos olham para poder calcular o risco. Está diminuindo. Eu vou trazer agora, antes de te perguntar sobre essa queda de juros, o que você está achando, que tem gente que acha que pode cair mais, né? A gente vai trazer, porque tem muita gente perguntando sobre a queda de juros nesse momento, o quanto que ela impacta a escolha de investimentos e para você começar a fazer uma poupança, uma reserva de emergência. E vamos ver então com o Thiago Godoy o momento Seu Bolso. Oi, Juliana. Bom, nesse cenário de queda de juros, para quem está planejando investir para criar uma reserva de emergência, é essencial que você foque em ativos financeiros que ofereçam liquidez imediata. O que é isso? Significa que você vai escolher investimentos que possam ser prontamente convertidos em dinheiro quando for necessário, porque essa é uma reserva destinada a enfrentar imprevistos, né? Então, considere ativos de renda fixa, especialmente os pós-fixados, que são aqueles vinculados a indicadores econômicos, como a Selic. Então, Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária que tem uma rentabilidade de 100% da Selic são aí dois exemplos.
Lembrando que a Selic já esteve em 13,75% ao ano, agora está em 13,25%. A previsão é que ela encerre o ano em torno de 11,75%. Para 2024, as estimativas aí estão apontando uma taxa de 10%. Tá? Então, direcione seus investimentos para ativos de renda fixa, de alta liquidez, pós-fixados, você vai estar numa posição mais favorável para manter e fazer a sua reserva de emergência crescer, mesmo no ambiente de queda de juros. Alessandra, a gente vê que entramos num processo de queda de juros, parece que veio, né, agora uma tendência de queda, o próprio Banco Central já avisou, e essa semana, com o IPCA abaixo do previsto, já tinha previsões apontando um espaço maior para a queda de juros. O que vocês estão prevendo? Nós avaliamos que ainda é menos provável uma aceleração desse ritmo de queda para 75 pontos. A nossa expectativa é que ele continue cortando em 50 pontos e aí terminando o ano com a Selic em 11,75. E por que isso? Porque as nossas projeções de inflação ainda estão mais próximas de 4 do que de 3 para o ano que vem, que é a meta. E mesmo olhando o horizonte mais longo, ainda elas estão presas na casa de 3,5%. Então, acho que apesar das boas notícias nesse último IPCA, a gente ainda vê essas projeções de inflação para o ano que vem ainda elevadas. Então, acho que isso deve limitar esse espaço para uma aceleração. Então, a gente ainda segue com um ritmo de 50 pontos. Essa questão de puxar a inflação mais rapidamente para baixo é sempre difícil aqui, né? Acho que mais que em outros países, né? Se bem que os outros também estão sofrendo, né, Alessandra? Pois é, a inflação alta está sendo uma realidade, né? E muito quando a gente olha Estados Unidos, a Europa, se a gente vê essa inflação que a gente chama de base, essa inflação subjacente, ainda muito resiliente. Então, assim, não é fácil. E ainda mais no nosso caso, que a gente tem todo o histórico de indexação, né? É mais custoso trazer essa inflação para baixo. Aqui no Brasil a gente olha para trás para poder reajustar o para frente, né? Então fica mais difícil, vai arrastando, né? Você vai carregando, você carrega e ao mesmo tempo olha para frente. Aí se as expectativas estão altas, você já trabalha com 4% e não 3% nas suas projeções e alterações de preço, né? De produtos e serviços. E o que eu gostei de ouvir você, para a gente finalizar, é que você está olhando para frente com muita chance de o Brasil melhorar se essas pautas forem desenvolvidas, forem entregues. A gente pode surpreender novamente para melhor? Acho que tem essa chance. Acho que tem esse desafio, que eu diria que é do guarda-chuva, né? Ou seja, vamos manter a casa em ordem do ponto de vista macroeconômico, entregar um fiscal em ordem e depois andar com essas agendas. Acho que o Brasil tem agendas, acho que foi uma surpresa a aprovação da reforma tributária sobre o consumo na Câmara, tem grandes chances de passar no Senado. Então, a gente sustentando o guarda-chuva, ok, não é? Garantindo a estabilidade e avançando em reformas estruturais, eu acho que a gente pode se surpreender positivamente e o Brasil também tirar vantagens desse contexto internacional que pode nos favorecer. Tá certo, sem esperar só a agricultura, né, nos salvar, né, Alessandra? Sim. Prazer enorme te receber aqui, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você por estar sempre aqui com a gente. Economia para você, toda quinta-feira, 11 da noite, no Band News TV e sábados e domingos aqui na Rádio Band News FM. Até o próximo.